E aí, sabe aquela ideia de que os nossos direitos estão na Constituição, mas que na prática, às vezes parece que eles ficam só no papel? Pois é, a verdade é que a própria Constituição nos dá uma verdadeira caixa de ferramentas para a gente poder proteger esses direitos. E nesta análise, a gente vai entender direitinho como usar essas ferramentas para fazer a lei valer no nosso dia a dia. Essa é a grande questão, né? Não adianta nada ter um direito garantido por lei se não existe um jeito de defendê-lo. Quando o Estado, ou até mesmo um particular, age de forma ilegal ou abusa do poder, o que dá para fazer? Bom, a resposta está num conjunto de ações muito, mas muito poderosas. E o nome delas é esse aí: remédios constitucionais. Pensa neles como garantias judiciais. São os mecanismos que a Constituição criou para a gente poder segurar nossos direitos. Por exemplo, se o direito à liberdade de alguém está ameaçado, existe um remédio específico para isso. São ações da justiça, pensadas para serem diretas e bem eficazes. Então, nosso roteiro aqui vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender o que são essas garantias constitucionais no geral. Depois, a gente vai mergulhar de cabeça em três das mais importantes: o habeas corpus, o habeas data e a ação popular. E para fechar, um guia rápido para nunca mais ter dúvidas sobre qual remédio usar. Vamos começar pelo mais famoso de todos, né? O habeas corpus. Quase todo mundo já ouviu falar, mas nem todo mundo sabe exatamente como ele funciona. E olha, ele tem esse apelido de remédio heróico por uma razão muito importante. Ele protege um dos nossos direitos mais preciosos. O nome é meio diferente. Vem do latim e significa algo como que tenhas o teu corpo. A ideia é exatamente essa: garantir a liberdade do corpo, o direito de ir, vir e também de permanecer onde se está. Ele entra em cena sempre que essa liberdade de locomoção é restringida ou até mesmo ameaçada por uma ação ilegal ou por um abuso de poder. E é legal saber que existem dois tipos de habeas corpus. Um é o preventivo. Imagina que uma pessoa está na iminência de ser presa ilegalmente. Ela sente que é uma ameaça real. Aí ela pode entrar com esse habeas corpus para conseguir um salvo-conduto. O outro tipo é o repressivo ou liberatório. E esse é para quando a prisão ilegal já aconteceu. O objetivo, claro, é conseguir a soltura. Ou seja, ele funciona tanto para prevenir quanto para remediar. Para a gente entender a mecânica disso, tem três personagens principais nessa história. Primeiro, o impetrante, que é quem entra com ação na justiça. Depois, tem o paciente, que é a pessoa que está sofrendo a ameaça, quem precisa do remédio. E por último, a autoridade coatora, que é quem está cometendo a ilegalidade. E olha que interessante, pode ser uma autoridade pública, claro, mas também pode ser um particular, como o diretor de um hospital que interna alguém à força, por exemplo. E é aqui que a gente vê o quão acessível o habeas corpus é. Qualquer pessoa pode entrar com um. Qualquer uma mesmo. Não precisa de advogado, não precisa de um formato específico, pode ser escrito até num papel de pão. E o melhor, é de graça. A própria pessoa pode fazer por si, ou um amigo, um familiar, qualquer um pode fazer por outra pessoa. A única regra é que não pode ser anônimo. Tem que se identificar. Mas atenção, ele não serve para tudo. É importante saber quando ele não se aplica. Por exemplo, punições disciplinares militares, em regra, não podem ser questionadas por habeas corpus. Também não serve para multas, processos de impeachment ou confisco de bens. Por quê? Porque o foco do habeas corpus é muito específico: a liberdade de locomoção. Se a questão não envolve diretamente o direito de ir e vir, o remédio tem que ser outro. Ok, já vimos como proteger a nossa liberdade de locomoção. Agora vamos para outra ferramenta fundamental. Uma que protege um direito que hoje em dia, na era da informação, é cada vez mais vital. O nosso direito à informação pessoal. Esse é o habeas data, e ele serve basicamente para três coisas. Primeira, para conhecer. Garante que qualquer pessoa possa acessar as informações que existem sobre ela em bancos de dados do governo ou de entidades de caráter público, tipo um Serasa. Segunda, para retificar. Viu uma informação errada lá? O habeas data serve para mandar corrigir. E a terceira, que nem todo mundo conhece, é para anotar. Dá para pedir para incluir uma anotação para esclarecer alguma informação no registro. Bem útil, né? É super importante não confundir os dois habeas, tá? O nome é parecido, mas a função é bem diferente. Resumindo, habeas corpus é sobre o corpo, a liberdade física. É uma ação penal e bem informal. Já o habeas data é sobre dados, sobre informação pessoal. É uma ação civil e, ao contrário do corpus, essa aqui é mais formal, vai precisar de um advogado. Então, os pontos-chave do habeas data são: ele é personalíssimo, ou seja, é para cuidar das suas informações, não dá para usar para xeretar os dados dos outros,
é muito importante. Antes de entrar na justiça, é preciso tentar resolver administrativamente. Tem que fazer o pedido direto ao órgão e ter recebido um não como resposta. E a boa notícia, para fechar, assim como o habeas corpus, ele também é de graça. Certo, já vimos como proteger a liberdade individual e a informação individual. Agora a gente vai mudar o foco. Vamos para uma ferramenta que sai do eu e vai para o nós. A ação popular é um instrumento que nos dá o poder de proteger o que é de todo mundo. E olha que interessante o texto da própria Constituição. Ela não diz qualquer pessoa, mas sim qualquer cidadão. E essa palavra faz toda a diferença. Ela mostra que esse remédio está ligado diretamente ao exercício dos nossos direitos políticos, ao nosso papel ativo na sociedade. Então, para a lei, quem é o cidadão? É simples, é quem pode votar, quem está com seus direitos políticos em dia e tem um título de eleitor. A partir dos 16 anos, quando o jovem já pode tirar o título, ele já se torna apto a usar essa ferramenta poderosa. É por isso que o título de eleitor é um documento obrigatório para entrar com essa ação. E o que ela protege? Interesses coletivos. Um cidadão pode usar a ação popular para tentar anular um contrato público que seja prejudicial aos cofres públicos, um ato administrativo que seja imoral, um projeto que agrida ao meio ambiente ou uma obra que destrua um patrimônio histórico. É a cidadania em ação direta, fiscalizando o bem comum. E a regra de custo aqui é muito inteligente. Em princípio, a ação popular é gratuita, justamente para incentivar o cidadão a fiscalizar. Porém, se ficar provado que a pessoa agiu de má fé só para tumultuar o processo, aí sim ela terá que pagar as custas. Isso protege o sistema de usos maliciosos. Bom, depois de conhecer essas 3 ferramentas, a questão prática é: como saber qual delas usar em cada situação? Vamos resumir tudo agora para que fique bem claro. Então vamos lá, um guia bem prático. Se o problema é a liberdade de ir e vir, a ferramenta é o habeas corpus. Qualquer um pode usar e é de graça. Se a questão é acessar ou corrigir suas informações pessoais, o caminho é o habeas data. E para agir como um fiscal do bem coletivo, anulando atos que prejudicam a todos, o cidadão com o título de eleitor tem a ação popular. E para finalizar, fica essa reflexão. Entender que existem instrumentos jurídicos reais e acessíveis para defender direitos e fiscalizar o poder coloca o cidadão numa posição muito mais ativa na democracia. É um lembrete de que a Constituição não é só um documento distante, mas sim um conjunto de ferramentas vivas à nossa disposição.